Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que está assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Muitas vezes nós utilizamos este versículo quando evangelizamos uma pessoa. Nós dizemos que Jesus está à porta do coração dessa pessoa e está batendo. E se essa pessoa abrir a porta do seu coração, então Jesus pode entrar na sua vida e fazer parte então da sua história. Usamos este versículo sim, ele é apropriado sim para evangelizar alguém. No entanto, se nós lermos o versículo dentro do seu contexto, que é do capítulo 3, versículo 14 até o 22, nós vamos perceber que esse versículo está inscrito numa carta que foi dirigida a uma igreja em Laodiceia, uma cidade na Ásia Menor. João, então, ele registrou aqui o que o próprio Senhor Jesus ditou para João. E Laodiceia, a igreja de Laodiceia, era uma igreja de cristãos, sim, mas estava enfrentando algumas dificuldades. Estava, na verdade, em decadência espiritual. Era uma igreja que não era nem fria, nem quente. E aqui, no versículo 15, ele coloca: tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Alguns pensam que esse calor ou essa frieza diz respeito aos dons carismáticos. Uma igreja quente é aquela que está ali louvando a Deus através da manifestação de todos os dons, não existe aquela formalidade, enfim, você sabe, tem toda aquela agitação. E penso que ser frio é como algumas igrejas históricas, onde há uma liturgia, uma ordem de culto, onde há um início de culto e há um horário para terminar o culto, e então dizem, essa é uma igreja fria. Não é assim. Não são essas categorias que estão sendo colocadas aqui. O que está sendo apresentado aqui é a intenção do coração. Não importa se eu faço parte de uma igreja tradicional, histórica, ou de uma igreja pentecostal, avivada, Deus vê o nosso coração. Você bem sabe que muitas pessoas conseguem desempenhar um bom papel dentro da igreja, mas não têm bom testemunho nas ruas, no seu trabalho, nas suas casas. Dentro da igreja são grandes anjos, mas fora vivem como incrédulos. Manifestam até dons dentro da igreja, mas lá fora são péssimos testemunhos. Meu amigo, minha amiga, não estamos falando aqui de igrejas avivadas e não avivadas. Estamos falando aqui de disposição do coração, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Ele mesmo ensinou isso a Samuel, que viu no irmão de Davi, no irmão mais velho de Davi, a figura do novo rei que sucederia a Saul, o primeiro rei de Israel. E Deus disse, não é esse. O homem vê a aparência, você está vendo a aparência, eu vejo o coração. Meu amigo, minha amiga, nós podemos estar dentro de uma igreja totalmente avivada, em termos aparentes, mas nós não encontrarmos alguém com o coração sincero, alguém com o coração disposto a crer, alguém com o coração disposto a obedecer. Podemos estar diante de uma igreja histórica, tradicional, com o culto bem organizado, bem bonito, e não encontrar um coração sincero, um coração disposto a obedecer, a crer. A questão não está nas aparências. As aparências não determinam se uma igreja é fria ou se ela é quente. O que determina ser frio ou quente é exatamente o que está passando dentro dos nossos corações. E Laodiceia era uma igreja
morna, nem fria, nem quente. Era uma igreja rica, muito rica, e se gabava pelas riquezas que possuía. E estou falando de riqueza material. A cidade de Laodiceia já era uma cidade muito próspera. A igreja também era próspera, materialmente próspera. Mas o Senhor olha para aquela igreja e diz àquela igreja que ela era pobre. Veja, pobre, miserável, cega e nu. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Quantas igrejas estão adorando o Deus do dinheiro, a Mamon? Tudo o que fazem gira em redor do dinheiro, que está escandalizando a sociedade. Porque imaginam agora que a igreja é um grande negócio, um grande empreendimento, porque rende muito. Há uma margem muito grande de rentabilidade. Ter uma igreja, ser proprietário de uma igreja hoje é como ter uma empresa muito próspera. Meu amigo, minha amiga, muitos não sabem que seguindo esse caminho, estão seguindo o caminho contra a vontade de Deus. Não que a igreja não deva ser sustentada pelos seus membros, deve ser sim, com toda certeza, porque como sobreviveria? Mas os extremos escandalizam, os extremos nos levam a sermos zombados pela sociedade, os extremos nos levam a ser olhados como aqueles que escandalizam a sociedade. Precisamos, portanto, atentar para aquilo que a Bíblia nos ensina. Se estamos vivendo de uma forma insincera, se estamos vivendo focados naquilo que é material, Jesus, voltamos então ao versículo, está batendo a porta. Ou seja, Ele está do lado de fora dessa igreja, Ele não está dentro da igreja. Ele está batendo na porta dessa igreja, procurando entrar, porque Ele não consegue entrar numa igreja onde não haja sinceridade no seu culto a Deus, onde há uma atenção maior à prosperidade material e não à prosperidade espiritual. Ele não consegue entrar, mas Ele está batendo, e se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta dessa igreja, então Ele entrará e estará na história dessa igreja. Pense nessas coisas. É muito sério isso aqui. Porque o que vemos hoje pela mídia nos entristece bastante. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa fazer parte de uma igreja que verdadeiramente sirva ao Senhor, que verdadeiramente cresça espiritualmente e que tenha Jesus no interior dos seus cultos, dentro do seu templo, dentro da sua casa. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.